A Segunda Guerra Mundial reúne alguns dos episódios mais intensos e brutais do século XX, com cenários de violência extrema, prisões forçadas e desaparecimentos em massa. Nesse mesmo contexto, surgem enigmas que, mesmo após décadas, continuam sem solução. Alguns casos incluem desaparecimentos sem registro completo, outros envolvem descobertas como o suposto trem nazista oculto subterraneamente em uma região da Polônia. Embora já tenham se passado mais de 80 anos desde o fim daquela guerra, muitos desses episódios ainda não têm uma resposta verificável. Quais são esses 25 acontecimentos concretos que ainda hoje permanecem sem total esclarecimento? Quem revelou o esconderijo de Anna Frank? Durante décadas, muitas versões tentaram explicar como os oficiais alemães conseguiram encontrar Anna Frank, sua família e outras pessoas escondidas em um edifício em Amsterdã. A teoria mais difundida indica que alguém do entorno teria informado a polícia secreta, o que permitiu a prisão dos 8 ocupantes do anexo escondido. No entanto, uma nova revisão sugere que tudo aconteceu por uma coincidência enquanto investigavam outra atividade não relacionada. A equipe do Museu Casa de Anna Frank analisa trechos do próprio diário da jovem para entender o que aconteceu. Em uma entrada escrita em março de 1944, ela menciona a prisão de 2 homens que traficavam cupons de comida, os quais eram trocados por alimentos durante a ocupação alemã. Essas pessoas têm ligação com a empresa que funciona no mesmo endereço onde fica o esconderijo. Ela anota que, ao serem capturados, eles perderam o acesso a esses vales. Segundo essa nova abordagem, os agentes que registraram o edifício em agosto de 1944 não buscavam ativamente pessoas perseguidas, mas seguiam uma pista relacionada à falsificação de documentos. Alguns registros oficiais indicam que os que participaram dessa operação trabalhavam em casos ligados à movimentação de dinheiro e joias, sem especialização em rastrear esconderijos de judeus. O tempo que passaram no local também gera dúvidas, pois ultrapassou muito o que normalmente dura uma operação rápida de captura. Durante anos, várias pessoas foram apontadas como possíveis responsáveis por uma delação, incluindo um funcionário do pai de Anna Frank, sua esposa ou um colaborador das autoridades alemãs. Nenhuma dessas acusações foi confirmada com provas conclusivas. Esta investigação recente sugere que a família pode ter sido descoberta devido à atenção gerada pela atividade irregular de outras pessoas que operavam na mesma propriedade. Anna Frank faleceu pouco depois em um campo de concentração. Seu pai, Otto Frank, foi o único sobrevivente entre os 8 que viviam escondidos ali. Ele conseguiu recuperar o caderno da filha e torná-lo público, tornando-se um dos testemunhos mais conhecidos sobre o regime alemão nos Países Baixos. O nazista fugitivo que morreu nas sombras do Vaticano. Otto Wächter, um dos altos funcionários do regime nazista na Polônia ocupada, conseguiu evitar os julgamentos de Nuremberg após ser acusado da deportação em massa de mais de 130 mil pessoas, entre elas milhares de crianças. Enquanto seus antigos colegas de hierarquia compareciam perante tribunais internacionais, ele se escondeu nos Alpes austríacos por mais de 3 anos, até conseguir chegar a Roma usando uma identidade falsa e com a ajuda de uma rede secreta. Na capital italiana, refugiou-se em uma residência eclesiástica enquanto planejava sua fuga para a América do Sul. A rota clandestina que utilizava, conhecida como a Rat Line, conectava vários nazistas fugitivos a destinos seguros por meio da colaboração de figuras dentro da igreja e, segundo alguns documentos, com a aprovação de setores norte-americanos interessados em usar as informações que esses homens poderiam oferecer no novo cenário da Guerra Fria. Wächter viveu sob o nome de Reinhard e manteve contato com sua esposa Charlotte, que lhe enviava cartas com apelidos carinhosos e até vendia arte roubada para financiar seu esconderijo. Em meio a esse ambiente, ele acabou morrendo em circunstâncias que nunca foram esclarecidas. Seu corpo foi abençoado por um bispo austríaco que conhecia sua verdadeira identidade e que o apoiou durante sua estadia secreta em Roma. Seu filho Horst guardou durante décadas uma enorme coleção de cartas, diários e documentos pessoais que revelam não apenas a proximidade da família com a ideologia nazista, mas também detalhes comprometedores sobre o envolvimento de Wächter na máquina de extermínio.
Horst, porém, defende a figura do pai e sugere que ele pode ter sido vítima de um plano encoberto. Philip Sands, autor do livro que reconstrói este caso, encontrou indícios que apontam para várias hipóteses, mas nenhuma delas se impôs. A proximidade com membros da SS, a visita a um ex-oficial antes de sua morte e o envolvimento de serviços secretos deixam em aberto a possibilidade de uma operação encoberta. Mais de 7 décadas depois, a morte de Vector continua sem resposta clara. O mistério permanece. O tesouro de Edwin Rommel. Durante os últimos meses do conflito no norte da África, o marechal de campo alemão Erwin Rommel e seus subordinados acumularam uma grande quantidade de bens saqueados enquanto sua unidade atuava em território tunisiano, especificamente na ilha de Djerba. O valor atribuído a esse espólio ultrapassa 20 milhões de libras em ouro, joias e outros objetos de alto valor pertencentes a cidadãos judeus da região. Essa operação, realizada por elementos do Terceiro Reich, soma-se a uma série de confiscações sistemáticas que várias unidades alemãs executaram em museus, propriedades privadas e espaços públicos dos territórios que ocupavam ao longo do conflito. A partir do fim da guerra, começaram a circular inúmeros relatos sobre grandes volumes de riquezas ocultas por soldados nazistas que planejavam recuperá-las mais tarde. Embora o tesouro costume ser associado ao nome de Rommel, há quem indique que ele não participou diretamente do seu transporte. A história, no entanto, continua a ser conhecida como o Ouro de Rommel. Segundo os testemunhos disponíveis, os objetos roubados foram enviados para a Córcega, uma ilha situada entre a França e a Itália, com a intenção de levá-los posteriormente para território alemão. O plano original previa o transporte marítimo da Córcega através do Mar Tirreno, mas supostamente a carga afundou antes de chegar ao seu destino. Esse episódio despertou o interesse de caçadores de tesouros e chegou até a ser mencionado em um romance de James Bond, onde 2 mergulhadores morrem tentando encontrar o tesouro perdido. Um dos testemunhos mais citados vem de Peter Fleig, um jovem engenheiro tcheco de 21 anos que, segundo relatos, colaborava com Rommel como mergulhador militar. Após trabalhar na limpeza de minas navais e na recuperação de embarcações no porto italiano de La Spezia, Fleig recebeu ordens secretas do capitão Ludwig Dahl para se deslocar até a Córcega. Lá, foi encarregado de uma missão com total confidencialidade. Ao chegar na cidade de Bastia, o capitão o conduziu até um antigo quartel alemão onde estavam 3 tenentes com os quais coordenou a fase seguinte do transporte. Após o fracasso do plano inicial de atravessar a Itália por terra devido a ataques aéreos e emboscadas, o grupo optou por submergir as 6 caixas metálicas em águas próximas à costa para resgatá-las depois. Anos depois, investigadores encontraram uma fotografia familiar de um oficial das SS detido no campo de Dachau. Atrás da imagem aparecem coordenadas que indicam um ponto próximo à costa de Bastia. Acredita-se que possam estar relacionadas com a localização exata da carga. Contudo, o passar do tempo e a exposição à água salgada podem ter danificado as caixas, deixando o tesouro enterrado sob o fundo do mar. Qualquer tentativa de recuperá-lo exigiria uma operação técnica complexa e em grande escala. O desaparecimento de Heinrich Müller. Heinrich Müller, que ocupava o cargo de chefe da Gestapo durante o Terceiro Reich, é uma das figuras mais próximas aos centros de decisão do regime nazista. Seu paradeiro após a queda de Berlim em 1945 permaneceu durante décadas como um dos grandes mistérios do fim da guerra. Foi visto pela última vez dentro do bunker onde se concentravam os principais líderes nazistas nos últimos dias do conflito. Naquele momento, Müller afirmou que não permitiria ser capturado pelas forças soviéticas. A partir daí, nenhuma busca realizada pelas autoridades britânicas ou americanas conseguiu confirmar se ele escapou para a América do Sul ou morreu durante os últimos combates na capital alemã. Muito tempo depois, o historiador Johannes Tuchel apresentou evidências que sugerem que Müller morreu em Berlim em 1945 e que seu corpo terminou em um cemitério judaico. Segundo sua pesquisa, o cadáver foi enterrado primeiro em um terreno próximo ao quartel-general da Luftwaffe e depois transferido para uma vala comum no cemitério de Berlin-Mitte. Esse cemitério, criado no século XVII, havia sido profanado pelos nazistas durante o conflito. E, ao final da guerra,
continha 16 valas comuns com restos de mais de 2.700 pessoas falecidas durante os bombardeios e o colapso da cidade. Tuchel teve acesso a documentos que vinculam essas informações ao testemunho de um coveiro da Alemanha Oriental que lembra ter enterrado um indivíduo vestido com um uniforme de general. As condecorações encontradas junto ao corpo coincidem com as concedidas a Müller durante sua carreira e os registros alemães e americanos apoiam essa versão. Segundo o historiador, todos os elementos coincidem em apontar que o chefe da Gestapo está efetivamente sepultado naquele local. Müller havia sido policial na juventude e recebeu formação militar durante a Primeira Guerra Mundial. Posteriormente, integrou-se à SS e trabalhou sob o comando direto de Reinhard Heydrich. Em 1942, participou da Conferência de Wannsee, onde foi definida a chamada Solução Final. Seu papel como burocrata do terror o coloca entre os principais responsáveis pelo Holocausto e pela execução de prisioneiros soviéticos. A possibilidade de que seus restos compartilhem terreno com vítimas do mesmo regime gera rejeição, embora as normas religiosas impeçam a realização de exumações, deixando parte do mistério sem resposta. O segredo que Göring levou consigo antes de sua condenação. Hermann Göring evita que a sentença emitida pelo Tribunal de Nuremberg seja cumprida ao tomar uma decisão inesperada poucas horas antes do momento marcado. No dia 15 de outubro de 1946, por volta das 10h44 da noite, ingere uma substância dentro de sua cela. Ele o faz apesar das medidas de segurança impostas pelas forças aliadas, o que levanta uma pergunta que persiste por décadas. Como esse elemento chegou às suas mãos? Desde sua captura, Göring representa o hierarca nazista de maior patente que permanece sob custódia dos aliados. Adolf Hitler, Joseph Goebbels e Heinrich Himmler já haviam desaparecido e Martin Bormann não havia sido localizado. Durante o julgamento, o antigo marechal do Reich tenta se posicionar como figura central entre os acusados, intervém com firmeza nas audiências e deixa uma impressão marcante nas sessões. Ainda assim, sua trajetória recente é afetada pela dependência de medicamentos, falhas estratégicas à frente da Luftwaffe e seu afastamento do núcleo do poder nazista. Nos últimos dias do conflito, é removido por ordem direta de Hitler, após propor assumir a chefia caso o líder não pudesse continuar. Na prisão, recupera parte de sua energia sob supervisão do coronel Burton Andrews, reduz significativamente seu peso e estabelece relações com alguns oficiais americanos. Um deles, o tenente Jack Willis, com quem compartilha o gosto pela caça, torna-se figura-chave nas conjecturas sobre como teve acesso ao que usou depois. Willis tinha permissão para entrar no depósito onde eram guardados os pertences pessoais dos prisioneiros e supõe-se que tenha recuperado um pequeno recipiente escondido dentro de um frasco de creme. A relação entre ambos se torna tão próxima que Göring lhe entrega uma fotografia autografada, uma caneta valiosa e um relógio gravado com seu nome. Outra versão surge algum tempo depois. Herbert Lee Stivers, ex-soldado americano responsável pela vigilância em Nuremberg, declarou em 2005 que entregou um objeto aparentemente inofensivo, a pedido de desconhecidos, que afirmaram que deveria chegar às mãos de Göring por razões médicas. Embora seu relato tenha sido questionado por outras testemunhas, também se considera que o médico Ludwig Pflucker pode ter estado envolvido no episódio. Apesar das cartas que Göring deixou, nas quais assegura ter se preparado com antecedência, o mistério sobre como conseguiu executar seu plano continua sem solução. O bombardeiro preso no pântano da Papua Nova Guiné, em uma área remota da Papua Nova Guiné, onde o pântano de Agaimbo se estende entre vegetação densa, umidade extrema e perigos constantes como enormes crocodilos e mosquitos transmissores da malária, uma descoberta inusitada chamou atenção em 1972. Integrantes da Força Aérea Australiana encontraram naquele terreno hostil um avião de guerra completamente fora do lugar. Tratava-se de um B-17 e Flying Fortress, um modelo de bombardeiro pesado com 4 motores usado pela aviação dos Estados Unidos. A aeronave havia sido originalmente operada pelo capitão Fred Eaton, que a pilotara em uma das primeiras ofensivas aéreas da aviação militar dos EUA durante o conflito mundial. Até o ano de 1941,
O governo norte-americano tentava manter certa distância dos combates que ocorriam na Europa. E após o que foi vivido na Grande Guerra, a população também não estava motivada a ver seus soldados novamente enviados. Entretanto, o cenário mudou drasticamente após o ataque japonês contra a base americana em Pearl Harbor. Este ataque, executado por um aliado direto das potências do eixo, causou a morte de milhares de pessoas. A magnitude daquele ato fez com que a única reação possível do país fosse a declaração de guerra. Enquanto uma parte do esforço bélico focava em enfrentar o regime nazista na Europa, outra parte considerável se dirigia à frente do Pacífico. O exército japonês estava bem equipado e preparado para resistir. Essa frente terminou com um saldo de mais de 100 mil soldados americanos mortos. Nesse contexto, o destino do bombardeiro B-17, pilotado por Eaton, tomou um rumo inesperado. A aeronave foi atacada por caças japoneses após participar de uma ofensiva contra navios inimigos na Nova Bretanha, área então ocupada pelo Japão. Embora a estrutura do avião tenha recebido impactos, a causa da queda foi a falta de combustível. O objetivo original era retornar a Long Reach, em Queensland, Austrália, mas o avião acabou caindo no pântano de Agaimbo no dia 23 de fevereiro de 1942. Apesar das circunstâncias adversas, os tripulantes sobreviveram durante 6 semanas deslocando-se a pé. Nesse tempo, enfrentaram doenças como a malária e temperaturas sufocantes. Quando conseguiram reencontrar forças aliadas americanas, a tripulação recebeu uma nova missão aérea apenas uma semana depois. Por coincidência, aquele B-17E pertencia ao Esquadrão Canguru, um grupo que partiu de São Francisco rumo a Pearl Harbor justamente no mesmo dia do ataque japonês, 7 de dezembro de 1941. Essa coincidência contribuiu para o desastre, já que o pessoal do radar no Havaí acreditava que as aeronaves que apareciam na tela correspondiam ao esquadrão esperado, não ao inimigo. No entanto, aquele bombardeiro específico não viajou com eles naquele dia. Sua chegada ocorreu pouco depois do bombardeio. Anos mais tarde, na década de 1980, surgiu o interesse em resgatar o avião do local onde estava preso. David Talichet, que havia sido piloto durante o conflito e colecionava aeronaves históricas, liderou a operação junto à sua família e a um especialista em resgate aéreo chamado Alfred Hagen. Para o ano 2006, o resgate da aeronave já estava completo. Batizaram-na de Fantasma do Pântano, e com o tempo ela se tornou uma peça lendária entre pesquisadores e entusiastas da história da aviação militar. Considera-se que é o B-17 e em melhor estado entre os poucos encontrados. Em fevereiro de 2010, obteve permissão para ser enviada aos Estados Unidos. Finalmente, no dia 10 de abril de 2013, a aeronave chegou ao Havaí para ser exibida ao público no Museu da Aviação do Pacífico, localizado em Pearl Harbor. A bandeira nazista de Hitler. Dentro do aparato simbólico do regime nazista, um dos objetos mais importantes é a chamada Blutfahne, ou bandeira de sangue. Este estandarte ficou marcado após os acontecimentos da tentativa de golpe em Munique em 1923, quando um grupo de seguidores de Hitler tentou tomar o poder na Baviera. Durante a marcha ao Ministério da Defesa, vários dos participantes foram abatidos pela polícia local. Um deles caiu sobre a bandeira da seção de assalto número 5, impregnando-a com seu sangue. A partir desse momento, esse símbolo começou a ocupar um lugar privilegiado dentro do ritual político do nazismo. Após o julgamento, Hitler recuperou o controle do partido e transformou a Blutfahne em um objeto cerimonial. Ordenou montá-la em um mastro com uma placa onde gravaram os nomes dos 16 membros mortos durante o golpe. Também designou um custodiante permanente das SS, responsável por transportá-la a cada congresso. Nos atos do partido, Hitler usava essa bandeira para abençoar outras insígnias nazistas, tocando-as com ela durante uma cerimônia de consagração. Também se apresentava nos atos de ingresso de novos membros às SS, onde fazia parte do juramento simbólico. A Blutfahne permanecia guardada na Casa Marrom, sede do partido em Munique, sob proteção e vigilância especial. Seu estado se mantinha intacto, exceto por um pequeno rasgo deixado como prova do combate. Durante toda a década de 1930, a bandeira era exibida regularmente em desfiles e eventos públicos.
Sua última aparição registrada aconteceu em outubro de 1944 em uma cerimônia presidida por Himmler. Depois desse momento, perdeu-se todo o rastro. Algumas versões indicam que a bandeira retornou à sede e desapareceu em meio aos bombardeios. Outras apontam que foi capturada como troféu por tropas aliadas que entraram em Munique em 1945. Também se sugere que pode estar guardada sem identificação em alguma casa particular no exterior. Até hoje, o paradeiro da Blutfahne continua desconhecido. O símbolo mais carregado de peso ritual para o regime de Hitler permanece desaparecido, tornando-se um dos objetos mais procurados e enigmáticos daquele período. O voo 19 no Triângulo das Bermudas. Em dezembro de 1945, 5 aviões torpedeiros modelo Avenger da Marinha dos Estados Unidos decolaram da base de Fort Lauderdale para uma missão rotineira de treinamento sobre o Atlântico. Eles eram tripulados por 14 homens, quase todos experientes, e o clima não apresentava dificuldades no início do voo. Essa patrulha, conhecida como Voo 19, seguia uma rota triangular simples. Para leste sobre o oceano, uma curva para o norte, depois retornando para o sul sobre terra firme. O que deveria durar algumas horas se transformou em um dos incidentes mais desconcertantes da história militar. A última comunicação clara veio do comandante da missão, o tenente Taylor. Ele foi ouvido dizendo que haviam perdido a orientação, que não conseguiam ver terra, que todos os instrumentos falhavam. O rádio transmitia mensagens confusas, vozes sobrepostas e referências contraditórias. Alguns dos pilotos acreditavam estar voando sobre os caios da Flórida, outros afirmavam que haviam se desviado para o Golfo do México. A torre tentou guiá-los, mas os sinais enfraqueceram até desaparecer completamente. Nenhum dos 5 aparelhos retornou. Horas depois, um hidroavião Martin Mariner com 13 pessoas a bordo decolou para buscar o esquadrão perdido. 20 minutos após a decolagem, ele também desapareceu sem deixar rastros. No total, 27 pessoas desapareceram em um único dia. A Marinha iniciou uma investigação exaustiva. Navios e aviões vasculharam a área por dias. Foi levantada a hipótese de uma desorientação massiva, causada por uma possível tempestade geomagnética, embora não houvesse evidências meteorológicas claras para apoiar isso. Alguns relatórios internos sugeriram erros de navegação combinados com problemas técnicos. No entanto, o relatório final não conseguiu oferecer uma explicação concreta e classificou o caso como causa desconhecida. A história do voo 19 desde então alimenta teorias que vão desde erros humanos até fenômenos inexplicáveis. Seu desaparecimento se tornou um dos pilares do mito do Triângulo das Bermudas. 70 anos depois, o paradeiro exato dos aviões e das 27 pessoas continua desconhecido. O Tesouro de Yamashita, nas Filipinas. No final da Segunda Guerra Mundial, enquanto as forças do eixo começavam a perder terreno, um dos oficiais mais reconhecidos do exército japonês, Tomoyuki Yamashita, liderava a defesa das Filipinas contra o avanço aliado. Diante do cerco liderado pelo general MacArthur, surgiram versões que apontavam para uma decisão inesperada: ocultar uma enorme quantidade de objetos de valor em diferentes pontos do arquipélago. Tratava-se de bens acumulados durante as campanhas militares, provenientes do saque de cidades asiáticas sob ocupação. A história aponta que essas cargas foram enterradas em um sistema secreto de túneis, com a intenção de impedir sua recuperação pelos vencedores. O general Yamashita se rendeu em setembro de 1945. 5 meses depois, enfrentou um tribunal militar que o condenou. Durante o processo, recebeu perguntas diretas sobre o paradeiro desse suposto tesouro, mas evitou dar respostas claras. Seu silêncio deu origem a um relato que se mantém por décadas. Um conjunto de barras, pedras preciosas e estátuas oculto sob a terra, ainda não descoberto. Grupos de busca locais se organizam ano após ano na esperança de encontrar algum vestígio. Após longos dias sem sucesso, um giro ocorreu em 1970, quando um explorador chamado Rogério Roxas encontrou restos de um possível esconderijo, uma figura de ouro em forma de Buda e outros objetos enterrados perto da cidade de Baguio. A descoberta gerou novas expedições por todas as Filipinas. A ideia de que Roxas encontrou apenas uma pequena parte do que estava oculto impulsionou a febre pelo ouro de Yamashita.
Contudo, apesar do uso de novas ferramentas tecnológicas, como sensores térmicos ou escaneamentos a laser, não surgiram mais evidências. Algumas versões sustentam que o que foi descoberto foi roubado por outros grupos. Outras sugerem que o próprio Yamashita exagerou os fatos para gerar confusão entre seus perseguidores. Nos últimos anos, os trabalhos de escavação continuam, mas não há resultados conclusivos. Até hoje, o chamado Tesouro de Yamashita permanece fora do alcance, e sua existência continua sendo um dos grandes mistérios não resolvidos do conflito. O mural do refeitório naval nas Ilhas Orcadas, na ilha de Lambholm, parte do arquipélago das Orcadas, encontra-se uma pequena construção de concreto que abriga um refeitório militar, onde os marinheiros britânicos se reúnem entre turnos para comer e descansar. Nesse espaço aparece um mural pintado diretamente na parede, assinado apenas pelas iniciais A.E. Words. Seu autor nunca foi identificado. O mural mostra uma cena em estilo clássico, com motivos marinhos e detalhes decorativos que não correspondem ao perfil de um soldado comum. Representa um ambiente sereno, com colunas, frutas, instrumentos e elementos que sugerem conhecimento técnico de arte e composição visual. Embora a pintura não tenha uma narrativa política ou militar evidente, sua presença em um refeitório funcional da Marinha Real chama a atenção pelo nível de detalhe e estilo acadêmico. Por décadas, historiadores do patrimônio militar britânico tentam descobrir quem está por trás da assinatura. A.E. Words não aparece em nenhuma lista de pessoal naval, nem nos registros de artistas recrutados ou colaboradores civis da base. Também não se encontra entre os prisioneiros de guerra italianos que construíram a próxima Capela Italiana, famosa por seus murais religiosos. O refeitório onde o mural está não é um lugar aberto ao público, e o acesso ao arquivo das tripulações que passaram por Lambholm nos anos 40 é incompleto. As primeiras investigações sugerem que poderia ser um membro da tripulação designado temporariamente para a ilha, talvez com formação prévia em pintura decorativa ou formação artística civil. Outras teorias apontam para uma homenagem codificada ou uma mensagem interna entre membros da Marinha, embora nada na obra apoie diretamente essas ideias. O nome, que parece uma assinatura, poderia ser um pseudônimo, uma alteração do nome real ou até mesmo uma frase com significado oculto. Até o momento, não foram identificadas outras obras similares assinadas por essa pessoa. Apesar dos esforços para rastrear a origem da pintura, os pesquisadores não conseguem confirmar quem foi seu autor nem por que a realizou. O mural permanece em seu lugar, protegido como peça histórica, enquanto o nome A.E. Words continua sendo um enigma não resolvido. A base nazista perdida no Ártico, em uma ilha remota próxima ao Polo Norte, uma equipe de cientistas russos redescobre em 2016 os restos de uma antiga instalação secreta construída pelo exército alemão durante a Segunda Guerra Mundial. O local fica em Alexandra Land, a cerca de 1.000 quilômetros do Polo Norte, e durante décadas permaneceu escondido entre a neve e o gelo do Ártico, fora do alcance de exploradores e arqueólogos. O enclave aparece registrado sob o nome código Schatzgräber, que em alemão significa caçador de tesouros. Embora oficialmente funcione como uma estação meteorológica estratégica, sua denominação alimenta suspeitas sobre possíveis missões adicionais. Algumas hipóteses apontam que seu objetivo poderia incluir a busca por objetos antigos ou atividades fora do escopo habitual de uma instalação científica. A base começou a operar em 1942, justamente um ano após o início da invasão alemã à União Soviética. Sua localização foi chave para as operações militares no norte, já que dali se coletavam dados atmosféricos essenciais para direcionar os movimentos de submarinos, frotas e tropas no Atlântico Norte. O clima extremo da região faz com que a equipe que trabalha na estação fique completamente isolada por longos períodos. Em 1944, a situação mudou drasticamente quando os ocupantes consumiram carne de urso polar contaminada e adoeceram gravemente. A intoxicação obrigou a evacuação completa do pessoal, resgatado por um submarino alemão. Desde então, a base ficou desabitada e, com o tempo, sua localização exata caiu no esquecimento. Décadas depois, em plena Alexandra Land, pesquisadores russos localizaram as ruínas congeladas do assentamento.
Encontraram mais de 500 objetos conservados em condições notáveis graças ao clima polar. Balas, fragmentos de construções, uniformes e um conjunto de documentos em relativo bom estado. As estruturas mostram restos de bunkers, sistemas de armazenamento e sinais da vida diária do pessoal que habitou a estação por 2 anos. A descoberta reativou teorias sobre o uso alternativo da base. Embora seu propósito oficial fosse coletar relatórios climáticos, o nome código e seu caráter isolado geram dúvidas entre os especialistas. A ilha, anteriormente em disputa, agora faz parte do território russo, que planeja instalar uma nova instalação permanente no mesmo local. O enigma sobre as verdadeiras funções do Schatzgräber permanece em aberto. A viagem do submarino U-530 para a Argentina. Pouco depois do fim do conflito na Europa, um submarino alemão aparece diante das costas da Argentina sem aviso prévio. O U-530, uma embarcação da classe IOC-CC-40, chega ao porto de Mar del Plata no dia 10 de julho de 1945, mais de 2 meses após a capitulação alemã. Seu comandante, Otto Wermuth, comunica por sinais que deseja se entregar às autoridades locais, o que gera surpresa e inquietação entre os marinheiros argentinos. Após várias manobras, o submarino fica atracado no cais e sua rendição é oficializada. A situação imediatamente desperta uma série de questionamentos. A tripulação, composta por homens jovens vestidos com uniforme de gala, não entrega registros de navegação, mapas nem documentos, pois os destruíram antes de chegar à terra. Também não possuem armas nem torpedos. Essa ausência de provas alimenta especulações. Alguns meios sugerem que o U-530 poderia ter transportado altos dirigentes do regime nazista que teriam desembarcado antes, em alguma praia próxima, aproveitando a extensa e pouco vigiada costa da província de Buenos Aires. Entre as versões que circulam, menciona-se até a possibilidade de que Hitler tenha escapado secretamente a bordo desse submarino. Os interrogatórios com a tripulação, realizados pelas forças argentinas e depois pelos aliados, se multiplicam sem encontrar evidências sólidas que sustentem essas teorias. No entanto, a imprensa internacional repercute essas hipóteses e vários oficiais alemães duvidam que a embarcação entregue seja o mesmo U-530 original. O desaparecimento da balsa principal do submarino adiciona mais dúvidas. Segundo investigações locais, uma embarcação similar apareceu dias antes em uma praia próxima a Mar del Sud, sem tripulação. Também se suspeita da implicação do U-530 na explosão do cruzador brasileiro Bahia, embora uma comissão tenha concluído que foi um acidente interno. Apesar dos relatórios técnicos e das declarações formais, o trajeto final do U-530 e seu verdadeiro propósito continuam envoltos em mistérios. O caso segue alimentando teorias que ainda não foram completamente descartadas. O trem do ouro nazista de Wałbrzych. Na região montanhosa da Baixa Silésia, perto do castelo de Xias, estende-se uma rede subterrânea de túneis construída pelo regime nazista durante os últimos anos da guerra. Dentro desse complexo, chamado Projeto Riese, surge um dos relatos mais persistentes do conflito: o suposto esconderijo de um trem militar repleto de objetos valiosos. A história fala de vários vagões blindados que desaparecem em 1945, justamente quando as tropas soviéticas avançam pelo território polonês. O caso ganha notoriedade pública quando Tadeusz Slowikowski, um ex-ferroviário polonês, afirma ter recebido informações diretas sobre a localização do trem por parte de um alemão a quem ajudou numa briga. Com o tempo, Slowikowski recolhe documentos, plantas e fotos e muda-se para a cidade de Wałbrzych, onde o acesso ao sistema de túneis é restrito. Sua busca se torna algo pessoal após perder a mãe em Auschwitz. Ao longo das décadas, denuncia ameaças, invasões e vigilância. Em 2015, 2 pesquisadores afirmam ter localizado o trem graças às indicações de Slowikowski. Contratam uma firma jurídica para exigir 10% do valor da descoberta. Embora o governo polonês evite confirmar publicamente o achado, a notícia gera interesse internacional e reabre debates sobre o conteúdo do comboio. Especula-se que dentro possam estar documentos oficiais do Terceiro Reich, peças artísticas, lingotes, armas e até restos da Câmara de Âmbar,
que certa vez decorou uma sala inteira do Palácio Imperial Russo. As autoridades locais e órgãos de memória histórica debatem sobre quem teria direito a esses objetos caso os encontrem. O Congresso Judaico Mundial alerta que, se forem achados pertences tomados de famílias deportadas, eles devem ser devolvidos aos herdeiros. Representantes do Estado polonês consideram que todo o conteúdo faz parte do patrimônio nacional. Da Rússia, algumas vozes reivindicam os objetos imperiais, se for confirmado que estavam a bordo. O trem continua desaparecido, mas os túneis seguem sendo estudados. A combinação de registros incompletos, interesses privados e rumores não confirmados mantém aberta a possibilidade de que o comboio continue oculto sob a terra. Foo Fighters, luzes que perseguem na escuridão. À medida que a Segunda Guerra Mundial se aproximava do fim, os relatórios do Esquadrão 415 de caças noturnos começaram a incluir detalhes incomuns. Além de descrever confrontos sobre o Reno, os tripulantes mencionavam luzes laranja muito intensas que se posicionavam perto de suas asas sem deixar rastros nos radares. Em uma noite de novembro de 1944, 3 membros daquele esquadrão voavam pela região norte de Estrasburgo quando notaram entre 8 e 10 flashes brilhantes no seu flanco esquerdo. A manobra para se aproximar não resultou em nada. Os objetos desapareceram e mais adiante reapareceram, como se fizessem parte de um mesmo padrão. Essas luzes, sem forma sólida visível, inspiraram um dos tripulantes a batizá-las com um termo tirado de uma história em quadrinhos popular de bombeiros: Foo Fighters. Os relatos se acumularam. As luzes seguiam os aviões em alta velocidade, apresentavam cores como vermelho, laranja ou verde, apareciam sozinhas ou em grupo, superavam as manobras defensivas e nunca eram registradas nos instrumentos. Em março de 1942, um bombardeiro Wellington tripulado por poloneses sobrevoava a Alemanha quando seu artilheiro traseiro avistou um brilho do tamanho da Lua. Aproximou-se a menos de 200 metros, recebeu fogo da torre sem apresentar danos e depois posicionou-se junto à asa. Tiros vindos da frente também não o afetaram. Após alguns minutos, afastou-se. Outra aeronave que vinha atrás passou por algo parecido, mas sua tripulação preferiu não comunicar. Em outubro de 1944, outro esquadrão americano detectou um objeto atrás de um de seus aviões. O piloto fez manobras evasivas, entrou em nuvens densas e não voltou a vê-lo. O operador do radar ficou profundamente perturbado. Os arquivos registram mais de 100 observações na Europa Ocidental, no Mediterrâneo e no Pacífico. Também foram anotados casos no leste europeu e no norte da África. Antes de serem chamados de Foo Fighters, muitos pilotos os nomeavam a luz ou a coisa. Algumas versões falavam de formas cilíndricas ou com janelas e até de objetos parecidos com banheiras invertidas. Os ataques não os afetavam. Às vezes apareciam em áreas sem atividade aérea conhecida. Durante os bombardeios sobre a Alemanha, o céu ficava cheio de foguetes sinalizadores, marcadores e refletores. Os tripulantes sabiam reconhecê-los. Os chamados espantapássaros explodiam no ar simulando abates, embora muitas vezes fossem reais. Nenhum desses efeitos coincidia com o comportamento dos Foo Fighters. Nos relatórios dos aliados, foram propostas teorias sobre armas alemãs como mísseis antiaéreos ou aparelhos guiados por rádio. As suspeitas sobre foguetes eram frequentes desde 1943. Contudo, era difícil explicar como esses dispositivos podiam se mover tão rápido, mudar de rumo e resistir a tiros. As investigações não ofereceram respostas claras. No final de 1944, também surgiram relatos do Pacífico. Bombardeiros sobre o Japão relataram ver esferas luminosas flutuando perto de suas rotas. Alguns sugeriram uma conexão com a Alemanha, embora fosse tarde para que essa tecnologia fosse usada. Com o fim do conflito, os avistamentos diminuíram e o fenômeno deixou de ser investigado. As menções aos Foo Fighters reapareceram décadas depois, comparadas a encontros modernos com objetos não identificados. Embora as explicações nunca tenham sido confirmadas, os testemunhos dos pilotos continuam sendo um dos registros mais amplos sobre luzes anômalas em combate. Nada do que foi encontrado nos arquivos secretos da Alemanha, nem nos interrogatórios a seus técnicos, resolveu o enigma.
Os Foo Fighters desaparecem ao terminar a guerra, sem deixar rastros físicos nem explicação técnica. O que resta são os relatos de quem os viu de perto sem conseguir entender o que eram. A traição contra Jean Moulin. Jean Moulin, sob o pseudônimo de Max, coordena os movimentos clandestinos na França ocupada. Após consolidar o Conselho Nacional da Resistência e estruturar o exército secreto, consegue unir diferentes grupos para agir como um só. Com o apoio direto de Charles de Gaulle, estabelece contato com Londres e prepara a resistência para apoiar um futuro desembarque aliado. Em junho de 1943, quando a rede clandestina atinge seu auge, é organizada uma reunião-chave em Lyon para designar o sucessor de Charles Delestraint, recém-capturado pela Gestapo. Essa reunião termina com a detenção de vários líderes, incluindo Moulin. Apenas um consegue sair do local sem ser preso: René Hardy. Hardy, um ex-engenheiro ferroviário, fazia parte da resistência e havia sido detido pelos alemães poucos dias antes. Após sua libertação inesperada, compareceu à reunião sem ser convocado e foi o único a escapar. Depois, desapareceu sem deixar rastros. Após a guerra, seu comportamento o tornou o principal suspeito de ter entregado a localização do encontro. Embora os processos judiciais não tenham conseguido provas suficientes para condená-lo, sua figura gera dúvidas persistentes. Em 1987, Klaus Barbie, chefe da Gestapo em Lyon, declarou que Hardy havia colaborado como informante. Nenhum tribunal validou essa acusação, mas a suspeita persiste. Moulin foi levado à prisão de Montluc, onde Barbie o interrogou. Durante vários dias, sofreu torturas contínuas que o deixaram à beira da morte. Foi transferido de trem para a Alemanha, mas morreu durante a viagem devido aos ferimentos. Nunca revelou informações nem identificou colaboradores. Seu desaparecimento deixou a resistência sem seu principal elo com a França livre. A partir de então, aumentaram as tensões entre de Gaulle e os setores comunistas, fortalecidos pelo avanço soviético. O caso de Hardy permanece sem solução. Embora tenha enfrentado processos após a guerra, nunca foi declarado culpado. As versões sobre quem foi o delator variam, mas as circunstâncias em torno da reunião de Lyon mantêm seu nome como a principal incógnita. Não se encontram documentos conclusivos e os testemunhos disponíveis não permitem estabelecer responsabilidades diretas. Em dezembro de 1964, os restos de Jean Moulin foram levados ao Panteão de Paris. O presidente de Gaulle presidiu a cerimônia e o discurso foi feito por André Malraux. Sua figura ficou consagrada como símbolo da resistência francesa, embora a identidade do responsável pela sua captura jamais tenha sido confirmada. A Câmara de Âmbar, o tesouro que desaparece com os nazistas. Em 1941, os soldados alemães levaram de São Petersburgo a famosa Câmara de Âmbar. Este salão, considerado uma joia do barroco europeu, havia sido construído por artesãos prussianos no século XVIII e presenteado por Frederico Guilherme a Pedro, o Grande. Em plena guerra, os nazistas a desmontaram com a intenção de incluí-la no museu pessoal que Hitler planejava em Linz. Mas ela nunca apareceu naquele lugar nem em nenhum outro. 80 anos após o roubo, sua localização continua desconhecida. Em meio à retirada alemã, a Câmara foi enviada de Riga para Kaliningrado. Lá, o historiador Alfred Rode a estudou por um tempo. Alguns acreditam que ele decidiu escondê-la. Rode, especialista em âmbar, permaneceu na cidade durante os últimos meses da guerra e há quem afirme que ele a manteve trancada. Outra versão aponta para sua destruição nos bombardeios britânicos sobre a cidade ou durante a entrada do Exército Vermelho em 1945. As peças nunca reapareceram completas, embora fragmentos isolados como uma cômoda de âmbar ou um mosaico florentino tenham ressurgido décadas depois na Alemanha. Ao longo dos anos, foram realizadas buscas em túneis, bunkers e minas. Uma expedição nas águas do Mar Báltico assegurou que o navio que a transportava foi afundado por um torpedo soviético, mas as buscas não encontraram vestígios. Há quem sugira sua transferência para os Estados Unidos, embora sem provas. O mistério permanece sem solução. No Palácio de Catarina, onde se encontrava originalmente, foi construída uma réplica exata entre 1979 e 2003, usando âmbar da costa báltica.
A restauração utilizou mais de 1.000 quilos do material para cobrir 3 de suas 4 paredes. Hoje, milhares de visitantes percorrem a sala reconstruída, que preserva a atmosfera luminosa do original. A réplica foi inaugurada pelos presidentes da Rússia e da Alemanha, com a intenção de fechar uma ferida simbólica. Enquanto isso, historiadores russos e alemães continuam revisando arquivos e locais ocultos. O enigma sobre o que aconteceu com a câmara original permanece intacto. Ninguém pode afirmar se ela está destruída, enterrada ou guardada em algum lugar desconhecido. Coincidências numéricas antes de Pearl Harbor. 75 anos após o ataque japonês a Pearl Harbor, ocorrido em 7 de dezembro de 1941, ainda persiste um detalhe curioso. Embora os estudos tenham abordado os aspectos militares, diplomáticos e pessoais daquele dia, há elementos que continuam sem explicação. Um dos mais comentados é um anúncio que apareceu na revista The New Yorker pouco antes do ataque. Em 20 de novembro daquele ano, foi publicado um anúncio intitulado Atenção, Aviso, Alerta, que mostrava várias pessoas em um abrigo subterrâneo passando o tempo com um jogo de dados. O texto sugeria estar preparado para uma longa noite de inverno no abrigo e recomendava incluir entre os pertences um jogo chamado The Deadly Double. Esse anúncio principal vinha acompanhado de 6 versões menores espalhadas pela mesma edição, todas com imagens de dados. Neles apareciam os números 12 e 7, algo que posteriormente chamou a atenção de certos membros da inteligência. Durante a guerra, o piloto naval Joseph Bell ouviu um oficial do serviço secreto afirmar que alguns acreditavam que aquele anúncio escondia uma mensagem cifrada. Segundo esse relato, o material foi entregue pessoalmente na sede da revista e pago em dinheiro vivo. As investigações oficiais, no entanto, não encontraram nenhuma pista útil. Anos depois, o historiador Craig Nelson retomou essa história em sua pesquisa para o livro Pearl Harbor, From Infamy to Greatness. Ele encontrou referências ao caso em arquivos dos anos 50 e observou que o FBI já havia seguido várias pistas sem sucesso. O próprio Nelson considerava que os dados poderiam representar muitas outras combinações e não necessariamente uma data. Ainda assim, ele admitia que o anúncio era peculiar. Com o passar do tempo, descobriu-se que o jogo The Deadly Double realmente existia, embora não tenham sido encontradas provas que confirmassem alguma ligação com o ataque a Pearl Harbor. Alguns leitores localizaram referências ao produto que explicavam sua origem como um simples entretenimento, o que enfraqueceu parte do rumor. Mesmo assim, o fato de os números coincidirem com a data do ataque e o conteúdo do texto mencionar abrigos antiaéreos continua deixando espaço para a dúvida. A morte de Raoul Wallenberg, diplomata sueco destacado por salvar milhares de judeus em Budapeste, foi detido pelas tropas soviéticas em 17 de janeiro de 1945. Desde então, desapareceu. Em 1957, Moscou afirmou que ele faleceu de um infarto na prisão de Lubyanka em 17 de julho de 1957-47 e que seu corpo foi incinerado sem autópsia. A informação veio do médico da prisão, mas nenhuma outra prova acompanhou o relatório. A família de Wallenberg e o governo sueco questionam essa versão. Depoimentos posteriores afirmam que ele continuou vivo em campos do Gulag por muitos anos. Alguns asseguram tê-lo visto até na década de 1980. Nenhum documento oficial soviético conseguiu confirmar nem sua morte nem sua localização exata após sua prisão. Documentos desclassificados indicam que altos comandos como Stalin, Molotov e Abakumov estariam envolvidos. Uma teoria sugere que ele morreu durante um interrogatório ou execução direta. Embora em 2000 a Rússia reconheça sua responsabilidade, não entregou arquivos que esclareçam os fatos. Também não foram encontrados registros que comprovem o que aconteceu com ele após 1945. Em 1989, as autoridades soviéticas entregaram à sua família seu passaporte e diário, conservados em arquivos secretos. A entrega alimentou dúvidas sobre se ele realmente faleceu em 1947. Em 2016, a Suécia declarou-o legalmente morto, fixando a data simbólica em 31 de julho de 1952, 5 anos após sua suposta morte.
Os esforços para desclassificar arquivos-chave foram parciais. Muitos pedidos foram recusados ou respondidos sem informações concretas. As versões mais recentes baseiam-se em memórias de ex-funcionários do KGB, que afirmam que Wallenberg nunca saiu do sistema penitenciário soviético e que sua execução foi decisão do círculo de Stalin. Apesar de décadas de investigações, nem o paradeiro de seus restos nem a causa final de sua morte estão confirmados. Seu caso tornou-se símbolo dos desaparecimentos forçados sob regimes totalitários. Até hoje, o destino de Raoul Wallenberg permanece sem solução, e sua história continua a gerar novas investigações em busca de uma verdade que permanece enterrada nos arquivos do pós-guerra. A viagem de Rudolf Hess à Escócia. Numa noite de maio de 1941, um fazendeiro escocês encontra um avião alemão acidentado e o piloto que se apresenta como Alfred Horn. Mas o visitante não é um aviador comum. É Rudolf Hess, um dos líderes do regime nazista, colaborador próximo de Hitler desde seus primórdios. Ele se filia ao partido em 1920, participa da tentativa de golpe de Estado, o acompanha na prisão e transcreve o manifesto ideológico que marcará o Terceiro Reich. Na hierarquia do poder, apenas Hermann Göring o supera. Hess realiza um voo solitário de Munique até a Escócia num caça Messerschmitt, cruzando o Mar do Norte numa noite nublada e sem visibilidade. Seu destino é a Dungavel House, propriedade do Duque de Hamilton, a quem acredita favorável a um pacto de paz. Tenta se reunir com ele na esperança de que a Grã-Bretanha aceite um acordo com a Alemanha em troca do domínio continental. Mas Hamilton, oficial leal ao Reino Unido, rejeita qualquer proposta. A missão fracassa desde o início. Hitler, segundo testemunhas, reage com fúria ao saber do voo. Joseph Goebbels teme que os britânicos usem isso como propaganda. Enquanto Albert Speer ouve Hitler gritar desconcertado pelas possíveis consequências políticas. O próprio Hess, desesperado, tenta tirar a própria vida em sua cela pouco depois. Por anos permanece como prisioneiro britânico e depois é transferido para os julgamentos de Nuremberg, onde recebe prisão perpétua. Passa mais de 4 décadas encarcerado na prisão de Spandau, sendo o único interno por mais de 20 anos, até morrer aos 93 anos. As autoridades declaram que ele comete suicídio, mas seu filho e muitos outros insistem que ele foi assassinado para silenciá-lo. A teoria mais debatida é se ele age por iniciativa própria ou com o conhecimento de Hitler. Documentos encontrados em Moscou sugerem que o ditador recebeu uma carta explicativa no dia seguinte ao voo. Seu ajudante Karl-Heinz Pinch escreve que a missão buscava um pacto ou neutralidade britânica frente à iminente invasão da União Soviética. Mas os arquivos britânicos contradizem isso, mostrando que o trataram como um emissário isolado. Até hoje, algumas peças-chave do processo permanecem sob segredo. A espada do Islã de Mussolini. Em março de 1937, Benito Mussolini viajou para a Líbia, uma colônia sob controle italiano, e recebeu um presente cerimonial em um ato cuidadosamente planejado pelo seu aparelho de propaganda. Uma espada decorativa chamada a Espada do Islã, que buscava reforçar sua imagem como aliado do mundo árabe. O objeto foi entregue no oásis de Bugara, perto de Trípoli, pelo líder berbere Yusuf Kerbish. Durante o evento, foi tirada uma fotografia famosa em que Mussolini aparece montado a cavalo segurando a espada, mas a imagem foi modificada, removendo com aerógrafo um soldado que segurava as rédeas. Um ano depois, uma estátua com a mesma pose foi colocada em Trípoli. A espada, embora apresentada como uma peça árabe, foi fabricada em Florença e sua existência tinha um propósito propagandístico. O regime italiano vinha há anos se aproximando do mundo árabe, tentando mostrar afinidade cultural e política. Desde 1934, a emissora Rádio Bari transmitia programas em árabe direcionados ao norte da África e à Península Arábica. Com a Guerra da Abissínia, essa política se reforçou, e muitos árabes mostraram simpatia pela Itália ao considerarem o imperador etíope um opressor muçulmano. Nesse contexto, o ditador italiano se autoproclamou defensor do Islã. A espada desapareceu 6 anos depois, em julho de 1943, após a queda do regime fascista. Rachele Mussolini, esposa do ditador,
afirmou que a peça foi roubada por grupos antifascistas do interior de uma vitrine localizada em sua residência privada em Roca de Caminate, uma fortaleza usada pela família. Desde então, não há rastros verificáveis sobre seu paradeiro. Não existe nenhum inventário oficial que permita rastrear sua localização atual, e o objeto nunca foi recuperado. Atualmente, a espada é considerada uma das peças simbólicas mais enigmáticas do regime de Mussolini. Continua classificada como desaparecida e consta em registros históricos como parte do patrimônio extraviado após o colapso do fascismo. Alguns autores que investigam a relação entre a Itália e o mundo islâmico abordaram o caso em seus estudos, mas sem conseguir avanços que confirmem se a espada ainda existe ou foi destruída após o saque. O destino exato desse símbolo político permanece sem solução. O Homem de Pequim, fósseis perdidos. Durante os anos 30, uma equipe internacional de arqueólogos localiza ao sul de Pequim os restos de um antigo hominídeo no sítio de Zhoukoudian. Os cientistas chamam este exemplar de Homo erectus pequinensis e estimam sua antiguidade entre 300 mil e 500 mil anos. A descoberta representa uma peça-chave para entender a evolução humana na Ásia e torna-se um símbolo da paleoantropologia do século XX. Com o avanço japonês durante a Segunda Guerra Mundial, as autoridades chinesas, com o apoio dos Estados Unidos, decidem retirar os fósseis do país para protegê-los. Em 1941, pessoal do exército norte-americano embala os restos originais para enviá-los por mar de Qinhuangdao para a América. No meio da guerra, a rota colapsa. A carga desaparece sem deixar rastro. Décadas depois, um ex-soldado norte-americano destacado na mesma base afirma ter visto caixas enterradas com ossos naquela área durante os dias anteriores à tomada comunista. O testemunho chama a atenção de vários pesquisadores. Um deles, o sul-africano Lee Berger, publica um estudo junto com colegas chineses do Instituto de Paleontologia. Segundo suas conclusões, os restos podem estar ainda sob o solo, justamente em um estacionamento moderno de Qinhuangdao, construído sobre a antiga instalação militar sino-americana. Os governos da China e dos Estados Unidos lançaram múltiplas operações de busca. Também ofereceram recompensas significativas para quem conseguir localizar os fósseis, sem sucesso até hoje. Algumas hipóteses apontam que podem ter sido roubados por tropas japonesas. Outras suspeitam que estejam nas mãos de contrabandistas do mercado negro. O paradeiro desses restos ainda é um mistério. Embora os originais estejam perdidos, os cientistas continuam trabalhando com moldes precisos feitos antes de seu desaparecimento. No sítio de Zhoukoudian, hoje Patrimônio Mundial da Unesco, continuam encontrando fragmentos, embora nenhum tão completo quanto os primeiros. O mistério dos ossos do Homem de Pequim segue aberto. Segundo estudos recentes, podem estar ocultos sob uma área urbana comum, invisíveis sob uma superfície de cimento. As caixas, se existirem, aguardam em silêncio sob os carros, como se o passado mais distante da humanidade ainda resistisse a ser devolvido. A Batalha de Los Angeles. Na madrugada do dia 25 de fevereiro de 1942, as sirenes de alerta soaram por todo o condado de Los Angeles. Mal haviam se passado 3 meses desde o ataque a Pearl Harbor, e o clima na Califórnia estava carregado de tensão. As autoridades ativaram o protocolo diante de um possível bombardeio. A cidade ficou às escuras devido a um apagão obrigatório. Tropas armadas com canhões antiaéreos tomaram suas posições. Durante 1 hora, das 3 às 4 da manhã, canhões e metralhadoras dispararam para o céu sem parar. Os feixes dos holofotes iluminavam o céu noturno. Milhares de projéteis cortavam o ar. A população observava com medo de suas casas. Contudo, não se avistavam aviões. Havia apenas fumaça e flashes sobre a cidade. O coronel John G. Murphy, comandante de uma unidade de artilharia, declarou depois que não foi detectada nenhuma aeronave, inimiga ou aliada. 5 pessoas morreram durante o evento, algumas por estilhaços, outras por infartos relacionados ao caos. Nos dias seguintes, os jornais apelidaram o episódio de A Batalha de Los Angeles. As imagens dos holofotes apontando para o céu e os relatos dos disparos em massa dominaram as manchetes. A versão oficial indica que tudo foi produto de um alarme falso. O secretário da Marinha,
Frank Knox, afirmou que foi uma reação provocada pelo clima de medo generalizado. Ele atribuiu o ocorrido aos chamados nervos de guerra, um fenômeno que afeta tanto civis quanto tropas. A explicação tranquilizou parte da população, mas outros começaram a se questionar se algo mais havia ocorrido. Com o passar do tempo, surgiram teorias alternativas. Alguns acreditam que naquela madrugada os militares abriram fogo contra algo desconhecido. Na década de 1980, a hipótese de um balão meteorológico perdido nas alturas foi sugerida como causa provável. Ainda assim, para certos grupos de pesquisa ufológica, esse objeto não correspondia a nada terrestre. Os documentos da Força Aérea dos Estados Unidos guardam o relatório do incidente. Até hoje, os arquivos reconhecem que o alarme não foi baseado em nenhum ataque real. O que aconteceu naquela noite continua gerando dúvidas. Para muitos, foi um episódio de histeria coletiva. Para outros, o céu de Los Angeles ocultou algo que não foi totalmente explicado. Subhas Chandra Bose e sua possível fuga. As autoridades japonesas informam que Subhas Chandra Bose faleceu em 18 de agosto de 1945 após um acidente de avião em Taiwan e que seu corpo foi cremado pouco depois no hospital de Taihoku. Contudo, nenhum observador externo confirma essa versão. O único sobrevivente direto do suposto incidente, o coronel Habibur Rahman, evita comunicar formalmente a notícia aos seus superiores do Exército Nacional Indiano ou a seus colegas em Bangkok, Singapura, Saigon ou Tóquio. Esse silêncio é impossível de justificar, a não ser que estivesse envolvido junto a comandos japoneses numa operação clandestina de fuga organizada por Bose. Não existe nenhum documento oficial sobre o suposto acidente. Embora o Japão mantivesse o controle de Taipei até o final de outubro daquele ano e uma missão de inteligência britânica liderada por Finney investigasse o fato em setembro, não há registro de revisão do arquivo do aeroporto. Uma carta datada de junho de 1956, assinada pelo chefe da seção asiática do Ministério das Relações Exteriores japonês, confirma que até então nunca foi realizada uma investigação formal para esclarecer o acidente. Essa total falta de provas reforça a hipótese de um desaparecimento intencional. Em 20 de agosto de 1945, 2 dias após o suposto acidente, uma mensagem do Estado-Maior japonês sob o comando de Hikari Kikan informa que T, nome codificado de Bose, morreu em um acidente e que o corpo foi transferido para Tóquio por tropas de Formosa. Essa afirmação contradiz a versão oficial, segundo a qual os restos teriam sido cremados em Taihoku. Um testemunho importante vem de Sa Ayer, ex-ministro de propaganda do governo provisório de Azad Hind. Ele relata que a primeira vez que ouviu sobre a morte de Bose foi em 20 de agosto, quando o vice-almirante Shuda, da Marinha Japonesa, mencionou isso no aeroporto de Saigon. Mais tarde, já em voo para o Japão, recebeu outra versão do coronel Tada. Segundo ele, o avião de Bose caiu em 18 de agosto em Taihoku. O líder ficou gravemente ferido e morreu naquela mesma noite, enquanto Habibur Rahman sobreviveu com ferimentos leves e foi hospitalizado. Ayer responde que os indianos, tanto na Ásia quanto em seu país, não aceitariam essa explicação sem uma prova visível. Pede para viajar a Taihoku para ver o corpo, mas nunca recebe autorização. A falta de documentos oficiais, o silêncio do único sobrevivente e a recusa em mostrar os restos impedem o encerramento do caso. As atas oficiais deixam aberta a possibilidade de que Bose tenha fingido sua morte. A dúvida permanece sem solução. Onde esteve realmente Subhas Chandra Bose após 18 de agosto de 1945? Os soldados britânicos em Auschwitz. Durante trabalhos rotineiros de conservação nas ruínas de um antigo bunker dentro do complexo de Auschwitz, uma equipe de especialistas se depara com uma descoberta inesperada. Sob os escombros, o historiador polonês Dominik Sinowik encontra um pequeno fragmento de celuloide branco com escritos a lápis contendo os sobrenomes de 17 soldados britânicos. Os nomes aparecem em letras maiúsculas, acompanhados por uma lista de números em um dos cantos. 8 deles estão marcados com um sinal de verificação. No verso do mesmo documento, há palavras comuns em alemão traduzidas para o inglês como now, never e from then.
A descoberta deixa os pesquisadores completamente desconcertados. Nenhuma fonte oficial registra a presença de soldados britânicos no campo de extermínio. Algumas hipóteses sugerem que eles poderiam ter sido prisioneiros de guerra de origem judaica, transferidos para Auschwitz de outros pontos da frente. Outros levantam a possibilidade de que talvez pertencessem a alguma unidade britânica irregular vinculada às forças do eixo. As autoridades polonesas confirmam que a lista é autêntica e solicitam colaboração aos arquivos militares do Reino Unido para rastrear os nomes. O local onde o documento foi encontrado corresponde à área do antigo subcampo de Monowitz, uma seção de Auschwitz destinada principalmente a prisioneiros de guerra, entre eles britânicos capturados durante diversas campanhas. No entanto, a conexão direta entre esse grupo e o campo de extermínio ainda não foi esclarecida. O aparecimento do documento ocorre paralelamente a outra descoberta isolada dentro de uma parede de um antigo edifício que funcionava como depósito dos guardas do campo. Nesse caso, os trabalhadores encontram uma lista de prisioneiros escondida dentro de uma garrafa selada na argamassa. Ambas as descobertas reforçam a ideia de que restam documentos ocultos nas estruturas do local, cuja interpretação ainda está em andamento. A origem dos soldados, sua função exata em Auschwitz e o motivo pelo qual seus nomes aparecem juntos naquela folha continuam sem explicação. O mistério permanece aberto. A tripulação desaparecida do dirigível L-8. No dia 16 de agosto de 1942, o dirigível L-8 da Marinha dos Estados Unidos decolou da ilha artificial Treasure Island, na Baía de São Francisco, como parte de uma missão para vigiar a possível presença de submarinos japoneses na costa do Pacífico. A bordo estavam o tenente Ernest DeWitt Cody e o alferes Charles Ellis Adams, ambos com experiência prévia como pilotos de dirigíveis. A aeronave, um antigo balão promocional da Goodyear adaptado para uso militar, fazia parte da esquadra de patrulha aérea mobilizada após a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Durante a primeira hora e meia de voo, os relatórios indicavam normalidade. Às 7h50 da manhã, Cody e Adams comunicaram via rádio que haviam detectado uma mancha de petróleo na água, possível sinal de um submarino inimigo. Informaram que investigariam o local. Essa foi a última vez que houve contato com a tripulação. Horas depois, o dirigível apareceu sobre a cidade de Daly City, na Califórnia, descendo descontroladamente. A aeronave, já parcialmente desinflada, raspou em telhados, arrastou fios elétricos e, finalmente, caiu em uma rua residencial. Bombeiros e polícia chegaram imediatamente ao local do impacto. Ao abrir a cabine de controle, descobriram que o dirigível estava vazio. Não havia sinais de fogo nem de luta. Os controles estavam intactos, o rádio funcionava perfeitamente e os paraquedas estavam em seus lugares. A única coisa que faltava eram os 2 membros da tripulação e seus coletes salva-vidas, popularmente conhecidos como Mae Wests. Contudo, é comum que os pilotos usem esses coletes durante o voo, então a ausência deles não é conclusiva. O desaparecimento gerou confusão nas primeiras horas. Uma base militar próxima informou erroneamente que o L-8 havia pousado e que seus ocupantes estavam em segurança, mas essa informação foi rapidamente desmentida. Na verdade, várias testemunhas civis viram o dirigível descendo sem tripulantes. Alguns afirmaram ter visto 3 homens a bordo, outros disseram ter visto paraquedas sendo abertos, mas nenhuma versão pôde ser comprovada. O dirigível sobrevoou áreas povoadas e foi seguido por numerosos transeuntes, que o descreveram como uma salsicha rasgada flutuando sem rumo. A polícia tentou confiscar fotos tiradas por curiosos, o que aumentou ainda mais as especulações. Paralelamente, a Marinha organizou buscas intensas nas águas próximas, sob a suspeita de que ambos os pilotos poderiam ter caído acidentalmente no mar. Considerou-se até a possibilidade de terem sido resgatados por um navio que mantinha silêncio de rádio por razões táticas. Nenhum corpo ou sinal deles foi encontrado e o mistério permanece. Apesar de uma das cargas anti-submarino lançadas ter sido recuperada, não houve outros indícios físicos para ajudar a reconstruir o ocorrido. Nas décadas seguintes, várias hipóteses foram levantadas. Alguns acreditam que foram capturados pelo inimigo ou assassinados por um intruso. Outros sugerem uma briga entre eles
ou até uma deserção planejada. Surgiram também teorias extremas, como a possibilidade de um sequestro. A explicação mais aceita é que um dos homens saiu da cabine para fazer um reparo e caiu no oceano, e o outro, ao tentar ajudá-lo, também caiu para fora da aeronave. No entanto, essa teoria não explica por que nenhum deles usou o rádio funcional para pedir socorro ou deixou qualquer sinal. Vários especialistas, como o historiador da aviação Dan Grossman, afirmam que um marinheiro treinado jamais abandona sua embarcação sem um motivo urgente, o que levanta dúvidas sobre essa suposição. O dirigível L-8 foi reparado e continuou em serviço durante a guerra. Depois, retornou a Goodyear, onde sua cabine foi reutilizada em outro modelo e, mais tarde, incorporada à coleção do Museu Nacional de Aviação Naval em Pensacola, Flórida. A história, entretanto, continua sem solução. Até hoje, ninguém conseguiu explicar o que aconteceu com Cody e Adams após a decolagem naquela manhã. O dirigível, apelidado pela imprensa de dirigível fantasma, tornou-se símbolo de um mistério não resolvido em plena Segunda Guerra Mundial. Ao revisar cada um desses episódios, fica claro que as informações existentes ainda deixam questões sem resposta. Não se trata de rumores ou histórias construídas com o passar do tempo, mas de acontecimentos documentados cuja interpretação permanece em aberto. Enquanto não surgirem novos elementos, esses 25 pontos concretos permanecerão na zona onde a história segue sem desfecho.